Vamos revolucionar tudo? Desde o começo, ensinaram você a ser sempre disponível, a esboçar um sorriso até quando preferiria calar, a responder mesmo sem vontade e a se justificar mesmo sem que ninguém tivesse perguntado. Condicionaram você a ser facilmente alcançável, maleável, previsível. E o pior, você absorveu isso como se fosse normal. Mas diga-me, o que essa acessibilidade realmente te proporcionou? Será que trouxe serenidade, conquista, ou apenas te transformou em uma marionete emocional, respondendo a cada gesto, palavra ou insinuação? Enquanto as pessoas te observam, elas notam que, a cada reação sua, empurram ainda mais, pois o mundo está repleto de especialistas em pressionar os botões certos. Mas esses botões só funcionam quando estão à sua disposição. É neste ponto que surge um conceito que poucos conseguem entender. Tornar-se inacessível não significa fugir, mas conquistar domínio, autocontrole absoluto e um poder interior. Não estamos falando de erguer muros para evitar sentir, mas de aprender a não reagir, pois cada resposta que você dá é uma exposição. Cada explosão, cada justificativa, cada tentativa de se provar é também uma entrega. A frieza pode ser uma estratégia e o mistério, longe de demonstrar desinteresse, irradia magnetismo. Algumas pessoas entram em um ambiente e, sem proferir nenhuma palavra, conseguem dominar a atmosfera. Não porque falem alto, mas porque aprenderam a não se abrir como um livro. Elas não oferecem acesso ao seu universo interno em troca de migalhas de atenção e não se apressam em explicar ou agradar, porque já compreenderam algo que muitos ainda não perceberam. Quanto menos você revela, mais os outros ficam curiosos. O ser humano é, de certa forma, viciante pelo que não consegue controlar, pelo que permanece envolto em mistério, pelo que escapa à avaliação dos demais. Por isso, aqueles que se tornam inacessíveis geram perplexidade. Não se submetem, pois sabem a arte de se desapegar. E aqui vem outro ponto essencial. Aprender a soltar não significa perder, mas libertar-se. Liberte-se da relação que te oprime, do emprego que te esgota, do compromisso vazio que te prende. Abandone a necessidade de entender tudo, de ter sempre razão ou de buscar aprovação, pois quanto mais você tenta controlar, mais se torna dependente. E a dependência é o antônimo do poder pessoal. Se você ainda precisa de validação constante, de aprovação ou de aplausos, dificilmente conseguirá ser inacessível. Deixar de explicar é também um ato libertador. Você não precisa justificar suas escolhas, nem dar explicações para preservar sua paz interior, nem convencer ninguém de que você é uma boa pessoa, já que aqueles que te julgam constroem suas próprias narrativas sem procurar a verdade, apenas buscando confirmar seus preconceitos. Não alimente essa história. Mantenha o silêncio e permita que o tempo fale por você. Em um mundo onde todos clamam por atenção, quem guarda silêncio, na verdade, detém o controle. Em um universo onde todos querem ser vistos, tornar-se invisível equivale a adquirir poder. Ser presente não é estar em todos os lugares, mas fazer de sua presença algo impossível de ignorar. Isso só acontece quando você para de reagir e de se arrastar emocionalmente a cada palavra, gesto ou expectativa alheia. Muitos confundem ser inacessível com ser frio, mas não se trata de frieza, e sim de maturidade emocional. Quem reage a tudo acaba sendo dominado pelo ambiente, enquanto quem escolhe cuidadosamente quando e como responder passa a governar sua própria existência. Isso não é isolamento, é soberania. Ter autocontrole não significa suprimir os sentimentos, mas sim optar. Optar por não cair em provocações, por não responder a mensagens que não valem a pena, por se retirar antes de se transformar no vilão de uma história que não é sua, por adotar o silêncio quando se tem consciência de que explicações não alteram resultados. Às vezes, a manifestação máxima de poder é não agir. Quando você se torna inacessível, algo se transforma. Aqueles que antes manipulavam suas emoções se perdem. Os que te usavam como cesto de frustrações já não encontram nele o que esperavam. E os que aguardavam sua súplica se deparam com o vazio de sua ausência.
Enquanto isso, você segue avançando com serenidade, desfrutando a paz de não precisar responder, explicar ou provar nada. Uma paz indescritível, porém fruto de um processo brutal de desapego. É necessário abandonar a necessidade de ser compreendido, amado ou aceito, pois enquanto você mendigar afeto, permanecerá vulnerável aos jogos dos outros. A chave está nos limites. Limites que não precisam ser gritados, negociados ou expostos ao mundo. Eles se sentem, se vivem, se respeitam, pois tudo começa por você mesmo. Ao estabelecer limites claros, outras pessoas percebem e, embora eventualmente você perca algumas relações, essas perdas não são falhas, mas sim libertações. Aprender a soltar também implica não carregar o que não é seu. Você não pode salvar todo mundo. Não pode ser o apoio emocional daqueles que não querem mudar, nem ser o ombro sempre disponível para quem te usa como depósito de angústia. Seja rigoroso com a sua energia, pois ela é limitada. Cada vez que a despende com quem não a valoriza, você se encolhe para se encaixar em lugares onde jamais deveria estar. O mistério, o silêncio e a calma não são defeitos. São virtudes daqueles que já não precisam gritar para serem ouvidos, que não vivem para impressionar, mas para simplesmente estar em paz. E essa paz é tão atrativa e magnética que desperta desejo naqueles que a observam, mesmo que não saibam que ela não pode ser comprada, fingida ou roubada. Ela é construída através de decisões dolorosas, do ato de soltar o que já não se encaixa e da escolha corajosa de se priorizar acima de qualquer coisa. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se: não responder é uma declaração de poder, não se envolver é vencer, e não dar explicações é preservar sua energia. O silêncio é sua espada e o autocontrole seu escudo. Quando você se torna inacessível não por fugir, mas por escolher, o mundo passa a te enxergar de outra forma. Porque quem não se vende, vale muito mais. Quem não busca agradar, atrai respeito. E quem não responde, conduz a conversa sem precisar dizer nada. Ser inacessível não é desaparecer, mas sim emergir com intensidade quando você decide agir. Não se trata de deixar de sentir, mas de ter consciência de que você merece ser notado. Não é indiferença, mas estabelecer prioridades. Quando você compreende isso, percebe que sempre deteve o poder, só precisava parar de distribuí-lo indiscriminadamente. Então pergunto: você vai continuar reagindo a tudo, permitindo que o mundo defina quem você é, ou vai começar a escolher o que realmente te afeta, o que te toca, o que te define? Essa escolha, embora discreta, transforma tudo, feita sem anúncios, sem pedir permissão. Tornar-se inacessível é um ato de amor próprio. É dizer ao mundo: você não terá acesso a mim por mero capricho, mas somente quando eu permitir. Essa permissão é sagrada. Cuide dela, proteja-a. E se alguém ousar ultrapassar seus limites, sem ser convidado, que encontre em seu silêncio a resposta. Não por rancor, mas porque não o afeta mais. Essa é a verdadeira vitória. Ser inacessível não por arrogância ou frieza, mas porque, finalmente, você se tornou o dono de si mesmo. E isso não tem preço. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Um incômodo silencioso, uma sensação de que algo precisa mudar. E esse desconforto é, na verdade, positivo, pois significa que você não quer mais ser aquele que reage a tudo, que busca aprovação incessante. Agora é o momento de refletir sobre a energia que você projeta ao assumir o controle sobre si mesmo. As pessoas percebem muito mais sobre você do que imaginam, mesmo quando você não diz nada. Não se trata apenas das palavras que você pronuncia, mas de como ocupa seu espaço, de como administra seu tempo, da segurança que transmite. Tudo com uma base psicológica evidente. O ser humano identifica, até de forma inconsciente, quem necessita de atenção ou aprovação contínua, e essa necessidade o torna vulnerável. Ser inacessível também implica cuidar de como você se relaciona emocionalmente com os outros. Não se trata de ser egoísta, mas de demonstrar respeito por si mesmo. Nem todos precisam conhecer seus pensamentos, planos e emoções mais íntimas. Ser seletivo não significa se isolar,
mas se proteger. Ao dividir demais seu ser com muitas pessoas, você perde seu valor. Quando todos têm acesso irrestrito a você, você deixa de ser especial. Estabelecer uma distância emocional saudável é um ato de maturidade. Significa saber dizer não com tranquilidade, tomar o tempo necessário sem culpa e apreciar a própria companhia sem sentir solidão. Há uma diferença nítida entre escolher estar só e se sentir abandonado. Ter clareza sobre com quem compartilhar seu tempo e energia é essencial, pois nem todos merecem o mesmo nível de acesso à sua vida. Proteja seu espaço interior não erguendo muros, mas praticando o autocuidado. Além disso, seu silêncio muitas vezes tem mais impacto do que qualquer explicação. Ao não reagir como os outros esperam, evitando discussões inúteis e escolhendo responder com calma ou simplesmente mantendo-se em silêncio, você transmite uma presença segura que impõe respeito. Aqueles que provocam esperando desestabilizá-lo perdem seu poder, pois o seu autocontrole os desarma. Muitos evitam encarar o fato de que o personagem que criaram para agradar pode ter se tornado um peso. O papel que você assumiu para se encaixar, ser aceito ou evitar conflitos pode ter sido útil no passado. Mas se já não reflete quem você realmente é, persistir nele só te afasta de sua essência. Ser autêntico tem seu preço, mas viver longe da sua verdadeira identidade custa muito mais. Um desgaste emocional silencioso e constante. Abandonar esse personagem e revelar sua verdadeira face pode fazer com que algumas pessoas se afastem. Mas essas conexões eram baseadas em versões artificiais de você. O que sobra é o mais valioso. Pessoas que te aceitam sem máscaras, relações que se fundamentam na autenticidade e uma paz que não depende da aprovação dos outros. Essa coerência interna se revela em sua maneira de falar, agir e simplesmente estar. Por isso, a energia poupada ao evitar reações impulsivas pode ser redirecionada para o seu crescimento, evolução, para construir algo que fala por si só, sem necessitar de explicações. Cada vez que você opta por se retirar a tempo, por não se envolver com o que não agrega, você fortalece sua identidade, algo que se nota, se sente e se respeita. Então reflita. O que você está disposto a deixar para trás para se tornar alguém firme e centrado, que não precisa reagir a tudo para se sentir vivo? Ser inacessível não significa fechar o coração, mas abrir os olhos. Não é afastar-se do mundo, e sim aproximar-se de si mesmo. Essa conexão interior e clareza emocional valem muito mais do que qualquer validação externa. Chegou o momento de abordar outro aspecto crucial: a diferença entre se controlar e se reprimir. Não se trata de silenciar por medo ou evitar conflitos por covardia, mas de escolher conscientemente quando agir, quando falar e, principalmente, quando não fazer nada. Reprimir nasce do medo, autocontrole nasce da clareza. Silenciar-se por temor acumula ressentimentos, enquanto escolher estrategicamente, o silêncio acumula poder. Aqui entra um conceito transformador: a paciência ativa. Uma das qualidades mais impressionantes das pessoas que parecem inacessíveis é que elas não têm pressa. Não para responder, corrigir, se vingar ou justificar. Elas sabem que o tempo, quando bem empregado, é um aliado. A paciência ativa não é passividade, mas um cálculo consciente. Não há necessidade de agir impulsivamente, pois nada que nasce do impulso tem duração. Enquanto o impulsivo atua hoje e se arrepende amanhã, o paciente observa e age no momento certo, fazendo a diferença entre viver reagindo e conduzir a própria vida. A paciência exige confiança em si mesmo, no próprio processo, a certeza de que você não precisa provar nada para manter seu valor. Ela requer sustentar o silêncio, mesmo quando o ego clama por respostas, e estar confortável na incerteza, quando tudo em você pede respostas imediatas. Essa batalha interna define sua verdadeira fortaleza emocional. Agora pense também na gestão do seu valor pessoal. Afinal, é você quem determina seu próprio valor. E não se trata apenas de autoestima, mas de algo concreto, refletido na forma como você administra seu tempo, emoções e energia.
Permitir que alguém capte sua atenção sem merecê-la é descontar seu próprio valor. Quando alguém tem acesso irrestrito a você apenas pela insistência ou proximidade, você acaba entregando mais do que recebe. O valor pessoal não é declarado, mas demonstrado por meio de limites e daquilo que você permite. Outra distinção importante é a diferença entre estar presente e estar disponível. Estar presente é saber ocupar um espaço, contribuir em uma conversa ou ambiente sem precisar chamar atenção. É causar impacto sem esforço. Já estar sempre disponível, respondendo a tudo e se entregando por completo, pode esgotar sua essência. Muitas pessoas têm medo de não estar sempre disponíveis, por receio de perder conexões, mas esse medo pode transformá-las em prisioneiras de suas próprias emoções. O temor de perder faz da dependência algo ainda mais forte. Chegamos, então, a um território valioso: a dignidade emocional. Dignidade não é sinônimo de orgulho, frieza ou indiferença. É ter consciência do que você merece e não se rebaixar por menos. Não implorar por explicações ou correr atrás de respostas de quem jamais teve intenção de oferecê-las. É aceitar que nem todos compreenderão você. E tudo bem. Você não está aqui para convencer ninguém do seu valor, mas para vivê-lo, cercado por pessoas que realmente o reconhecem, sem que você precise justificar seu silêncio ou preencher suas lacunas com explicações desnecessárias. Agora pense sobre o ato libertador de rejeitar conscientemente o que não se alinha com você, mesmo que isso se apresente disfarçado de oportunidade ou chegue justamente quando você mais deseja. Às vezes, o verdadeiro autocontrole é dizer: não, eu mereço algo melhor. Assim, o conceito de ser inacessível se aprofunda. Não se trata de impedir que os outros te tenham, mas de escolher criteriosamente quem tem permissão para se aproximar, valorizando sua estabilidade emocional, sua paz e seu próprio caminho. Ser inacessível significa, no fundo, transformar as feridas do passado em fortalezas, perceber que seu valor não oscila com a presença ou ausência de alguém, e fazer as pazes com aquilo que já não contribui para o seu bem-estar. Significa olhar com serenidade para aquilo que antes te abalava, sentir com tranquilidade o que antes te quebrava e, acima de tudo, escolher a si mesmo repetidamente, sem confusões, sem alarde, sem espetáculo. Quando você atinge esse ponto, algo muda, não apenas dentro de você, mas ao seu redor. Você deixa de atrair quem busca fraqueza ou se conecta pela carência, pois sua energia deixou de implorar. Agora você se torna firme, estável e suficiente, e isso transforma tudo. Se você sente isso, siga em frente, pois o que vem depois de se tornar inacessível é a verdadeira liberdade. E justo quando você acha que não há mais camadas para descobrir, surge aquela mais sutil e poderosa: a tranquilidade de não precisar que ninguém o compreenda para se sentir completo. Essa é a última fronteira do autocontrole. Não apenas escolher o que dizer, mas aceitar que você não precisa ser compreendido para ter valor. O mundo insiste em explicações, rótulos e definições, mas você não foi criado para ser decifrado como um manual. Você está aqui para se viver, para ser um mistério cuidadosamente gerenciado, para ocupar um espaço que dispensa justificativas. E, veja bem, isso não se trata de arrogância, mas de profundidade. É ter mergulhado tão fundo em si mesmo que já não se contenta com relações superficiais ou validações vazias. Já passou por demais para continuar se rebaixando só para se encaixar, já sentiu demais para continuar disfarçando leveza. Assim, o fim dessa jornada não representa um ponto final, mas o início de uma nova maneira de caminhar. Uma forma em que ninguém mais dita seu ritmo, em que você escolhe sua direção e não mais se desdobra para ser visto, pois sabe que os que realmente importam notarão sua presença, mesmo no silêncio. Se por vezes ainda restarem dúvidas ou momentos de reação mais intensa do que o desejado, não se castigue. Isso faz parte do processo. Tornar-se inacessível não é uma conquista de um dia, mas um exercício diário. Uma queda sem perder a essência, o reconhecimento de que, mesmo quando dói, é preciso seguir adiante. E antes de terminar, quero propor algo. Escreva nos comentários a frase:
Meu silêncio não é ausência, é domínio. Quero ver quantos estão dispostos a viver nesse espaço de poder, nessa calma inegociável. Se essas palavras despertaram algo em você, se fizeram surgir aquela versão interior que se recusa a reagir ao mundo, inscreva-se. Aqui discutimos o que poucos têm coragem de falar, aquilo que se sente nas profundezas e que, mesmo sem ser explicado, transforma tudo. Agora me despeço, não com um simples até logo, mas com um silêncio que pesa e abre espaço para que você preencha-o. Pois este não é o fim, é o início do você que ninguém mais poderá alcançar. Eu não desapareço para sumir, mas para permitir que você finalmente apareça.